Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Você já ouviu falar de inteligência artificial? Com certeza, é uma das modas atuais, mas o que é inteligência artificial e como isso está impactando e vai impactar a sua vida nos próximos anos? A inteligência artificial utiliza dados e algoritmos para imitar o processo de aprendizagem humano. Isso permite que as pessoas dediquem mais tempo ao pensamento criativo e à tomada de decisões, o que é uma grande oportunidade para o ser humano exercitar o melhor de suas qualidades. Nos negócios e nas empresas, a inteligência artificial já está presente em quase todos os ramos de atividade. No marketing, nas produções audiovisuais, no mercado financeiro, no setor de energia elétrica, no setor de saúde, na advocacia, na engenharia, nas indústrias e chegando até a pequenas empresas de varejo. Mas o que significa isto? Quais serão os impactos futuros no trabalho humano? Se quer saber mais sobre a revolução da inteligência artificial, fique conosco, porque o Negócio na Pauta está só começando. Toda vez que você pega seu smartphone, já está vendo o que a inteligência artificial pode fazer por você. Mas por trás de tudo isto, existe uma combinação de várias tecnologias que fazem a inteligência artificial funcionar. Uma das novidades ao usuário de smartphone é o ChatGPT. Segundo o relatório do Banco UBS, o ChatGPT é o aplicativo que mais cresceu rapidamente na história, conquistando 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Para termos uma ideia, o Instagram levou 2 anos e meio para alcançar a mesma marca, enquanto o TikTok conquistou os 9 dígitos em 9 meses. O sucesso do aplicativo está na sua capacidade de produzir conteúdo, códigos, roteiros e demais funcionalidades de forma rápida e ao mesmo tempo humana. Ao usar o ChatGPT, a sensação é de estar conversando com uma pessoa. Em outubro de 2022, pesquisa divulgada pela IBM mostrou que 41% das empresas brasileiras já utilizam alguma forma de inteligência artificial em seu dia a dia em diversos setores, como em detecção de segurança e ameaças, conversação, marketing e vendas, bem como em operações para automatização de processos e manutenção de aplicativos. A inteligência artificial é mais frequentemente associada a grandes corporações. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria aponta que 57% das pequenas empresas dizem desconhecer as inovações impulsionadas pela inteligência artificial. Porém, com os avanços na tecnologia, os players menores podem aproveitar o poder da IA para competir no mercado e apresentar crescimento acelerado. O impacto na educação poderá ser profundo e duradouro. A empresa de consultoria McKinsey, após pesquisa com 2.000 professores dos Estados Unidos, Canadá, Singapura e Reino Unido, sugere que de 20% a 40% das horas atuais dos professores, o equivalente a 13 horas por semana, são gastas em atividades que poderiam ser automatizadas, usando tecnologia já existente, como, por exemplo, na preparação de aulas. Um impacto ainda maior, não só na indústria, mas em todo o futuro do trabalho, independentemente do setor, virá da combinação de tecnologia inteligente, inteligência artificial, robótica e algoritmos, conhecido pela sigla STARA. Em resumo, o STARA representa uma combinação de elementos tecnológicos que moldarão o futuro do trabalho. Organizações de todos os setores, governos, lideranças e indivíduos devem se preparar para uma ampla gama de resultados e compreender como utilizar essas tecnologias de forma ética e equitativa. A inteligência artificial está relacionada à capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos, de ter o poder de aprender, raciocinar, perceber, deliberar e decidir de forma racional e inteligente. Isto é finalmente possível com a combinação de tecnologias já disponíveis no mercado, como o Big Data, a computação em nuvens, bons modelos de dados, alta capacidade computacional a baixos custos e algoritmos avançados. Segundo a consultoria americana Markets and Markets, estima-se que o mercado de inteligência artificial cresça em até 1.900% no mundo todo até 2026. Tudo isso impulsionado pelo aumento da demanda em setores como saúde, automação industrial e o varejo. Então, para falar sobre este tema, recebemos aqui estúdio profissionais diretamente relacionados a este assunto. A Edmir Capoville Frois, que é presidente da comissão da OAB Digital. Boa noite, Edmir. Boa noite. E a Aline Vasconcelos, que é analista de transformação digital da Equatorial. Boa noite, Aline. Boa noite, Arthur. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Negócios na Pauta.
Vamos discutir esse tema aí fascinante e às vezes um tanto amedrontador, né? Bem, qual que é a visão que vocês hoje têm sobre este tema e qual o impacto já está causando nos seus âmbitos de atividade e como isso vai acontecer no futuro, Aline? Nossa, desde 2018 que a gente na Equatorial, no Grupo Equatorial, eu trabalho para todas as empresas do grupo, então a gente faz toda uma gestão integrada para as 18 empresas, mas 7 delas são distribuidoras de energia elétrica, entre elas a Equatorial Maranhão, que foi a primeira, né, do Grupo Equatorial. E a gente está falando de 16 milhões de clientes. E trabalhar com inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas é um dos nossos objetivos no nosso âmbito, né, da transformação digital. E a gente começou com Clara. Clara é a nossa atendente virtual, que não é somente um robô, ela é uma inteligência artificial. Ela está no website, está também no WhatsApp. Smartphone? Tá no WhatsApp, é só salvar e dar um oi para ela. Legal. E eu tive a honra de participar do projeto desde o início. E na minha formação básica é de comunicadora, então eu sou a área humana dentro de uma equipe multidisciplinar em tecnologia. Sim. Então eu auxiliei aí nos aspectos de UX, de experiência do cliente e também da fala de Clara, para ficar mais humana. E aí a gente tem um case muito legal dela, que a gente já pode começar citando, que foi o cadastro da tarifa social baixa renda. Então foi um grande desafio para a gente, inclusive para quem trabalha com linguagens, que é o meu caso, e comunicação, fazer com que Clara se fizesse entender para um público que nem sempre consegue entender temas mais complexos. Sim. Então a gente conseguiu. Nós temos um case excelente e lindo, e dá orgulho de falar isso, porque tem propósito. Que foi na época da pandemia, em que muitas famílias, inclusive maranhenses, tiveram e precisaram do subsídio do governo para ter a conta paga naqueles Sim. meses mais difíceis, né? E a Clara fez isso e fazia isso sozinha em segundos. Bacana, muito legal. E na área do direito, Edmir, o que já está acontecendo? O que você acha que vai acontecer? Na área do direito está sendo uma grande transformação, porque a gente está acompanhando a evolução da inteligência artificial, que não é de agora, né? Já se estuda isso há décadas. E agora a gente tem o que é mais visto pelos advogados, que é o ChatGPT, que ele veio para auxiliar ferramentas na produção de textos, de documentos, de formatação de contratos e até de petições. Agora, o único grande desafio é que a gente não pode deixar esse instrumento sozinho, né? Trabalhar sozinho. Sim. Então, o advogado ele não pode ficar ali entregando tudo. Mas já tem muita gente usando isso? Tem muita gente utilizando, mas nós humanos temos que estar sempre revisando, né? Porque a inteligência artificial, claro que ela vai se aprimorando, vai cada vez mais conhecendo os nossos hábitos, a forma da nossa linguagem, e cada vez que você dá um comando para ela, ela te entrega de uma forma melhor. Mas como já aconteceu que a inteligência artificial criou uma jurisprudência que não existia, e isso foi levado ao judiciário, né? E o juiz determinou que aquele advogado retirasse aquela petição, desentranhasse dos autos, porque tinha criado uma jurisprudência que não existia. Olha só, veja só. Vocês estão falando isso, né? E já entramos em ChatGPT, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E esses dias eu pesquisando aqui sobre este tema para a gente conversar, fiquei realmente impressionado com a quantidade de cursos que já tem no mundo inteiro. E aí você pega grandes universidades como Berkeley e Cambridge, na área de aplicação em business mesmo, né? Business Application com inteligência artificial. Aqui no Brasil, vários já oferecendo, fora as federais. E aqui no Maranhão também já tem, fora o trabalho que é feito na Universidade Federal, já universidades privadas já trabalhando com isso. E assim, essa coisa já está tão avançada que eu fiz uma consulta no site de Berkeley, né, que é uma universidade da Califórnia. Demorou assim uns 3 minutos, chegou no meu WhatsApp, assim, você não quer se inscrever? Quer dizer, algum algoritmo dele já leu lá onde eu estava acessando ele, já mandou, eu fiquei impressionado. Mas enfim, mas tem coisas hoje que são, o ChatGPT, falando isso aí, da questão mesmo dessa personagem do comercial da Equatorial, e esses dias está passando pelo bicentenário do Gonçalves Dias, né? Foi criada a figura digital do Gonçalves Dias, você pode pedir um poema, né, de qualquer assunto, e aí
Claro que a inteligência artificial já leu, ou já foi inserido todos os poemas para ler a característica, né, o estilo do Gonçalves Dias, te dá um poema novo, né, criado pelo Gonçalves Dias Digital. Da mesma forma, você pode pedir qualquer texto baseado no estilo de Shakespeare, por exemplo. Um amigo meu fez isso para mandar para a mulher dele, mandou um poema lindíssimo, ela achou que era ele, né? De certa forma foi, né? Sim, de certa forma, pelo menos a ideia foi dele. Mas A intenção nada, foi boa. Talvez, como o Edmir falou assim, só a redação final tenha ficado Tem que com dar uma ele. revisada. Mas enfim, você também é da área acadêmica, essas coisas já estão acontecendo bastante forte, né, Edmir? Quer dizer, a história da IA, né, como se fala, o AI, ela é antiga, né? Isso já vem acontecendo de forma muito forte e muitas vezes você nem percebe que quando você abre aqui uma rede social, você já está sendo lido por um algoritmo de inteligência artificial. Ele está lendo os seus hábitos, e não precisa nem dar o like, basta parar a imagem, tudo isso aí. Mas enfim, como é que vocês veem o futuro que vai acontecer dentro da área de vocês, no setor de energia, de comunicação, da advocacia? Nós estamos falando agora, né? Até Edmir falou assim, a gente ainda tem que revisar. Ainda tem que revisar. O que é o futuro? Eu vejo muita eficiência. Eu sou uma otimista em tudo e nessa área também. É claro que, como a doutora Edmir aí bem deve falar, daqui a pouco tem que ter todos os cuidados com os dados, com o que se faz a respeito do que é do outro e não seu, e aí eu falo em nome de empresas, né? Mas veja, a gente já tem hoje drones na Equatorial com inteligência artificial que fazem mapeamento físico ali de subestações, de todos os ativos de uma subestação, e ali ele já mapeia, já diz o que é que pode estar em curto, o que é que pode vir a ter alguma situação, um cabo que pode ser que esteja quase se partindo. Eu tenho situações em que uma inteligência artificial de um outro projeto de transformação digital, ele já faz uma predição a respeito da direção para onde uma vegetação vai crescer e se aquilo vai ter alguma intervenção, alguma interferência na rede elétrica, para que faça uma poda preventiva. Esse é um outro projeto que a gente tem. Então, quando eu penso na inteligência artificial do futuro, que já começou, penso na eficiência das empresas. É claro, tudo com tudo muito ligado ao que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, rege, com muita responsabilidade, ética e transparência, dizendo para o cliente, falando para ele, olha, estão aqui os termos, né? Todos de acordo, você leu, você concorda, sendo o mais acessível possível nessa relação. Sim, isso é outra questão que a gente vai falar daqui a pouco sobre a regulamentação do uso de tudo isso, né, Tipo? Mas como você vê que vai acontecer esse futuro aí dentro? A gente está falando de advocacia porque você está aqui, você é advogada, né? É um mundo gigante, né? A gente pode falar né? de qualquer área, né? Eu também tenho uma visão que eu acredito que essa inteligência artificial, ela vai trazer muitos benefícios para a sociedade como um todo, né? Como a gente, quando não te falando mais de advocacia, mas, por exemplo, no caso da saúde, que é uma coisa também que eu costumo estudar um pouco, né? E quando você olha que tem inteligência artificial que está servindo para mapear diversos exames e te dá uma previsão de que se aquele, por exemplo, um exemplo de um tumor, se ele vai se desenvolver para virar um câncer ou não, e a partir dali você os diagnósticos são mais precisos, né? E auxiliar os médicos com isso, né? Então você traz uma segurança, né? Um bem-estar para a população, e a população vai querer, não, eu quero usar uma inteligência artificial, mas precisa ter transparência, entender o que está sendo compartilhado. A inteligência artificial é banco de dados, né? E banco de dados mapeando nós todos, como você falou, nossos gostos, nossas preferências. E tem a questão do benefício, mas também pode ser que impacte em algum direito nosso. Como na questão da avaliação de créditos, né? Que você, através de uma consulta no CPF, a pessoa não sabe qual banco de dados está sendo consultado e é negado um direito a ela. Pode ser também um benefício social, alguma coisa assim, por alguma coisa que ela não sabe, ela não vai ter acesso. Então, a questão de obedecer aos princípios que tem, né, nessa questão da inteligência artificial, com a ética, com a transparência, esse para mim é o maior desafio, porque
é uma ferramenta que está sendo usada por qualquer um, de crianças de 5, 12 a qualquer idade, e você não sabe o que é que essa pessoa está fazendo com esses bancos de dados, com essas informações. Isso já está acontecendo, tudo isso, né? E com certeza a lei sempre, a minha opinião, eu não sou advogado, sou engenheiro, a lei sempre anda a reboque, né? Claro. Primeiro acontece os fatos, para depois chegar Sim. a lei e a gente precisa andar um pouquinho mais rápido. Mas Sim. a gente agora faz mais uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre a revolução da inteligência artificial nos negócios e nas empresas. Já já.